Olá, gente. Vamos para essa live de hoje, sexta-feira, grande live. Você sabe que eu tenho adorado, que eu tenho feito às sextas-feiras, assim, médicos fantásticos, né? E hoje nós vamos para um médico também que é uma referência no Brasil na área de pneumologia. E ele dirige, né, o hospital Copstar, que é um dos melhores hospitais aqui do Rio de Janeiro, e sendo uma referência muito grande aqui na área toda médica brasileira. Eu estou falando do médico João Pantoja, que é uma pessoa que eu estou vendo já gente entrando aqui, dizendo que admira ele, que já recebi recados antes dessa live de pessoas que disseram que o João Pantoja salvou a vida do marido, das pessoas da família. Enfim, é uma alegria poder fazer essa live com o João Pantoja. Estou deixando todo mundo entrar antes de chamá-lo, ele já está esperando, né? Então, aqui até tem gente mandando um abraço da Alemanha. Olha só, que delícia. Bem, eu vou agora tentar descobrir se o João Pantoja já chegou. E eu acho interessante porque o pneumologista, né, cuida dessa nossa respiração, e respirar na vida é tudo, né? A gente precisa respirar bem. E o João Pantoja cuida dos pulmões de todo mundo e traz essa boa nova de ter um competente para nos dar aqui informações. Já chamei o João Pantoja, estou esperando ele entrar. Oi, Pantoja, tudo bem? E aí, Márcia, tudo bem? Como vai você? Prazer enorme estar aqui com você falando. Antes de começar, quero dizer que recebi um recado da sua irmã Renata, super feliz da nossa live. Eu estou adorando também. Tá Estava com joia? saudade dela. Oi, sua voz sumiu aqui. Será que voltou? Você me ouvir bem? Agora sim, agora estamos. Agora estamos ouvindo bem você. Ó, Ok. agora está falhando o Pantoja. Você tem que ficar um pouquinho mais, talvez, não sei, você está perto, alguma coisa assim, porque estava falhando. Olá, Ó. Hã? eu estou em Não. frente ao celular e está tudo ligado. Agora tá bom. Agora falou, estava bem. Tá bom. Porque senão a sua voz some, sua voz estava sumindo. Pantoja, eu quero te dizer que todo mundo acha você, e eu também, e você é considerado uma referência na área de pneumologia. E o Hospital Copstar é uma referência também em atendimento, né? Médico hospitalar, é uma coisa assim que as pessoas ficam muito impressionadas com a capacidade do hospital e toda a tecnologia e o corpo médico do hospital. E a gente, quando fez essa combinação da live, a gente falou sobre como é que foi os hospitais, como é que foi a questão dos hospitais privados, né, na pandemia. Eu queria muito que você desse assim a sua visão do que aconteceu. Claro. Olha, a gente é muito feliz de ter o Copastar. O Copastar é um sonho do Dr. Jorge Moll, né, com quem eu trabalho há mais de 20 anos. O Dr. Jorge ele percebeu que o Rio de Janeiro precisava ter uma referência hospitalar não somente com todo o equipamento, toda a arquitetura feita para ser um hospital de verdade, como também ter um corpo médico bastante forte, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu montar uma estrutura, ter um equipamento, ter um grupo de profissionais que trabalham lá e poder receber médicos assistentes, né? Os médicos que internam seus pacientes, os melhores do Rio de Janeiro no local. Então, isso faz com que a gente tenha muito orgulho do trabalho que a gente está realizando lá. Isso pôde, inclusive, crescer e a gente pôde exportar, né, o Hospital Star para São Paulo, que é o Vila Nova Star, que fica no Itaim, na fronteira com Vila Nova Conceição, e também o DF Star, né, lá no Distrito Federal, em Brasília, e tem outros por vir também em outras cidades do Brasil. Mas, falando para você especificamente sobre esse caso do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, do Covid, a gente percebeu que a situação ia ficar preta, né? A gente estava vendo o resto do mundo ser assodado por essa infecção e a gente, de fato, aqui no Brasil, não sei se você está lembrado, que foi no final de fevereiro que o primeiro Fevereiro. caso, né? E nós recebemos o primeiro paciente já na primeira semana de março, no Copastar. E o primeiro caso sempre ensina muito para a gente, né? A gente viu que a gente tinha que melhorar os fluxos, que a gente tinha que aprimorar determinadas coisas, e a gente foi aprendendo literalmente enquanto fomos recebendo o paciente. E chegou um determinado momento, final de abril, início de maio,
que a gente pensou que a gente não ia suportar mais, porque nós chegamos, nosso hospital tem 150 leitos, nós tínhamos 76 leitos de terapia intensiva, né, originariamente, e nós tivemos que aumentar para 90 leitos de terapia intensiva e nós praticamente esgotamos a capacidade de terapia intensiva do hospital em função do quadro respiratório muito grave de muitos desses pacientes. E a gente ficou realmente com medo de que a gente fosse, digamos assim, não conseguir dar conta do recado, né? Mas, felizmente, nesse momento, só para ter uma ideia, uma coisa adicional, a gente tinha 92 pacientes internados em CTI com quadros respiratórios, sendo que 40 em respiração mecânica e desses 40, 20 estavam em diálise. Só para você ter uma ideia, simultaneamente o Copador, que é um hospital maior que o nosso, o Copador fica do outro lado da rua praticamente, mas tem 200 leitos. O Copador estava com praticamente 90 pacientes em ventilação mecânica, simultaneamente, e 40 pacientes em diálise, mostrando a gravidade dessa infecção. Tá? E, felizmente, o que a gente viu, né, e isso graças a todos que fizeram o esforço de ficar em casa, na quarentena, tudo, a gente foi vendo uma redução progressiva do número de pacientes internados, culminando agora, nesse momento, nós temos no Copastar, para você ter uma ideia, 11 pacientes de Covid somente. Desses 11, somente 11? Somente 11. Nós temos 5 em ventilação mecânica e 2 em diálise relacionados ao Covid, relacionados ao SARS-CoV-2, né? Então, isso mostra como é que eu vou chamar de tsunami, essa onda enorme de pacientes que passou esse tsunami, realmente ele reduziu dramaticamente o número de internações. Praticamente agora, ou a gente recebe pacientes de fora da cidade do Rio de Janeiro, ou a gente ocasionalmente tem uma internação ou outra, mas o que a gente está vendo é a permanência, alguns desses pacientes permanecem bastante tempo ainda internados, né? Em razão de vários outros problemas relacionados, problemas renais, problemas respiratórios, tudo. Mas a gente está vendo uma substituição progressiva, na verdade, pelo que a gente já tanto esperava, né? Que são os pacientes que necessitam de cirurgia, muitos pacientes que descobriram tumores recentemente, que precisam operar, que estavam com medo de ir ao hospital, finalmente estão voltando a frequentar o hospital, a movimentar o centro cirúrgico, né? E isso, na verdade, eu agradeço muito a oportunidade que você está dando para a gente de falar isso, dizer que os hospitais que já foram, outrora, lugares muito inseguros, onde as pessoas ficavam com medo de pegar essa doença, pois é. Agora eles já estão voltando a ser hospitais, locais seguros, né? O que a gente fez, né? E eu acredito que... eu ia te perguntar isso, sabe, Pantoja? O que você fez? Porque eu cheguei até a ouvir que até as paredes dos hospitais ficavam contaminadas com tanto vírus. Eu queria até saber o que você poderia dizer sobre isso. Olha só, é claro que tem um grande exagero em cima disso tudo, mas a verdade é o seguinte: enquanto todo mundo estava em quarentena, onde é que esses doentes estavam? Estavam nos hospitais, procurando doenças ou internados. Então, obviamente, naquele momento onde ninguém congregava, o hospital era o lugar da doença. Então, todo mundo falava, evite hospitais porque é onde a doença está. E, obviamente, tem uma lógica em cima disso. Na medida em que a gente foi absorvendo esses pacientes, a gente foi executando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, das secretarias de Estado, do município, do Ministério da Saúde, fazendo com que a gente tivesse absoluto controle. Claro que no momento que a gente estava sendo atropelado, era muito complicado você ter um controle. Mesmo porque os próprios funcionários, aí eu tenho que dizer para você que chegou um determinado momento que 20% da nossa força de trabalho teve que ser afastada em razão da infecção, porque... Lógico, contaminação, né? Público indo e vindo, apesar de se usar toda a paramentação, e a gente teve um trabalho muito grande com a paramentação. Em determinados períodos a gente estava com quase falta de máscara N95, quase falta de capotes, e a gente conseguia, literalmente, aos 40 do segundo tempo, que uma outra unidade emprestasse para a gente, que a nossa central de dispensação de material da Rede DOR mandasse uma remessa extra. A gente conseguia trazer de fora do país, através de aviões fretados, e a gente conseguiu sobreviver à hecatombe, vou colocar dessa maneira. Mas os funcionários têm que usar transporte público, tudo, e se contaminavam em casa, se contaminavam do transporte público, e a gente chegava e tinha que afastar, e a um determinado momento a gente teve que afastar 20% da força de trabalho. Isso é muita coisa num hospital
com uma demanda tão grande de cuidados respiratórios, de CTI, precisando de muito pessoal para trabalhar. Passando essa fase, a situação entrando mais nos eixos, a gente conseguiu, de forma apartada, trabalhar em duas realidades. Uma realidade Covid, que a gente já teve, inclusive, 5 unidades de terapia intensiva dedicadas a ele, com mais de 90 pacientes internados, e reduzir isso atualmente para uma unidade somente, com 16 leitos de capacidade, no momento, como eu já disse para você, com 11 pacientes internados. E aumentando a área de pacientes não Covid. Então, nesse momento, a gente tem 2 emergências. Tem uma emergência geral, que funciona no térreo do hospital, e uma emergência Covid, que funciona no 2º pavimento, num bloco que era de internação e que a gente está usando os quartos para avaliação desses pacientes. Ô, Pantoja, eu estava querendo te perguntar, você que tratou logo no início dessa pandemia, né, vários pacientes e pacientes muito graves, o que a gente aprende com relação ao primeiro paciente e agora nesse momento, em relação à doença? Qual foi o maior aprendizado que vocês, como médicos, entenderam, tratando de tantos doentes ao mesmo tempo, agora que a onda pior já passou? Olha, Márcia, eu acho que a gente estava lendo o que estava acontecendo na Ásia e na Europa, e depois nos Estados Unidos. Quando a doença bateu aqui na gente pela primeira vez, os conceitos que a gente tinha em relação a essa doença tinham vindo da China e tinham vindo da Itália, principalmente da Itália, alguma coisa da Espanha, França, mas principalmente da Itália. E a verdade é o seguinte, o sistema médico nosso, particularmente no hospital privado, ele é muito distinto do sistema público italiano ou do sistema público espanhol, que é a maioria do cuidado. Existe, obviamente, a medicina privada, mas o maior é o sistema estatal, né, governamental, claro, e do sistema chinês. Então, algumas prerrogativas. O paciente chegou com falta de ar, põe ele lá logo em respiração mecânica, né? A gente lia muito isso, a gente, no início, ficou muito dividido, porque a gente via paciente com uma situação complexa, mas a gente está acostumado a tratar pacientes respiratórios, né? Essa é a nossa praça. tá. E a gente via aqueles pacientes e falou assim, ainda não está na hora. E a verdade é o seguinte, o que muda entre o paciente chinês e o paciente brasileiro, ou o paciente italiano? Não muda nada do ponto de vista médico. O que muda é como é que é estruturada a medicina, como é que é estruturada a vigilância, como é que é estruturado o hospital. Então, eu que tenho no Copastar uma facilidade muito grande com um time de enfermagem robusto, vou chamar dessa maneira, bem treinado, capaz de fazer uma vigilância absoluta, e tenho as aparelhagens, eu tenho tudo o que eu precisar do ponto de vista médico. Se eu precisar entubar, eu tenho broncoscopia, eu tenho instrumentação de videolaringoscopia, etc, etc. Ou seja, a chance de eu ter um problema por falta de vigília, como existia, e existiu em Nova York e outros lugares, e de repente se descobrir que o paciente está parando, fazendo uma parada cardíaca, nos nossos hospitais isso existe muito menos, porque a vigilância é completa. E a gente percebia quando o paciente estava dobrando a curva, agora é a hora. A gente consegue reconhecer isso, entendeu? Então a gente, em vez de pegar aquela lição face value que vinha da China ou vinha da Itália, vamos interpretar isso tudo como a medicina deles tem essa face, essa forma de praticar. Aqui nós fazemos de uma maneira diferente. E a gente realmente soube avaliar e adaptar isso e com excelentes resultados. Inclusive, eu gostaria até de fazer essa ressalva, a gente levou muito disso para os nossos hospitais de campanha. Como você sabe, a Rede D'Or botou 2 hospitais de campanha, um hospital de campanha Lagoa Barra, 100 leitos de terapia intensiva, 100 leitos de enfermaria, e também o hospital dos atletas, do Parque dos Atletas, também mais ou menos do mesmo formato. Tá? E como a gente levou nossas equipes predominantemente para lá, as pessoas estavam acostumadas ao nosso trabalho da Rede D'Or, ou seja, trabalho do Copastar, trabalho no Copa D'Or, no Quinta D'Or, no Barra D'Or, etc. Então, os resultados, e a gente recentemente até reviu isso tecnicamente, nossos resultados foram excepcionais. A nossa, se permite-me dizer agora um termo médico, a nossa taxa de mortalidade de pacientes em respiração mecânica, ou seja, ventilação mecânica, foi de menos de 20%. Se você olhar para a China, eles tiveram até 80% em outros lugares, ou seja, mostrando que para um mesmo tipo de paciente, resultados muito diferentes podem acontecer se você tem
adequada vigilância, adequada aparelhagem, adequado tratamento, e isso que fez a distinção e que continua fazendo ante os hospitais de campanha nossos, baseados no que a gente faz nos hospitais privados. Infelizmente, Agora, a gente teve a mesma sorte em outros lugares. Nos hospitais públicos, a gente entende que grandes deficiências aconteceram, mas eu acho que o médico brasileiro, o enfermeiro brasileiro, o profissional de saúde brasileiro, ele é capaz de fazer coisas fantásticas, sim. o Pantoja, eu estava querendo também perguntar a você o seguinte: me disseram que a cepa do vírus do Brasil era diferente da China, da Europa, e que essa cepa que veio para cá é uma cepa que é muito mais violenta, enfim, seria uma coisa diferente dessas outras cepas do vírus do Covid-19. Márcia, eu fiz uma breve revisão disso a semana passada, não estou atualizado para essa semana, na semana passada, e mutação em vírus é uma coisa que acontece toda hora. O vírus está sempre mutando, né? Ele muda um pedacinho aqui, muda um pedacinho ali, mas uma mutação que torne o vírus mais agressivo, vamos colocar, ainda não foi comprovada de estar agindo no mundo de isso ser um fato digno de nota. Existem várias teorias, tudo, mas até agora, pelo menos na literatura especializada, isso ainda não foi comprovado. Tá? Então, eu me afianço a que as diferenças grandes que estão se vendo é mais pela organização do sistema de saúde do que qualquer outra coisa. É o paciente se apresentar no tempo devido, dele ser vigiado da forma adequada, dele receber cuidados da forma apropriada. Eu acho que a coisa fica mais por aí. Agora, como é que a gente pode entender que a gente eu tenho visto assim, até amigas minhas que moram no exterior, não, as pessoas não estão querendo mais intubar tanto o paciente, estão evitando a intubação, porque quando entra na intubação, depois para sair da intubação é pior. E as pessoas assim, estariam protelando esse procedimento. O que você acha disso? Olha só, a ventilação mecânica ela salva vidas quando ela é necessária. Então, nós na prática médica já temos uma ideia boa de quando ela é necessária. A verdade é que essa infecção, o Covid-19, ela mudou muitos paradigmas, né? Porque você via, às vezes, o paciente com uma cara muito boa e uma oxigenação péssima. E todo mundo tinha muito medo de usar alguns recursos que a gente foi perdendo o medo à medida em que o barco foi andando, que a gente foi tratando dessa doença, que era o medo da contaminação do grupo médico ao redor. Ou seja, se a gente colocasse uma ventilação não invasiva, que é o nome de um acoplamento do respirador com o indivíduo, fazendo uma ventilação sob pressão, só que numa interface de uma máscara, né? Ou então de uma pequena máscara nasal também, etc. E isso a gente já estava usando há mais de 2 décadas, em pacientes em determinadas situações. Por exemplo, um enfisematoso que chega com muita falta de ar, o sujeito tem uma insuficiência cardíaca que precisa de um suporte a mais do que um simples diurético, alguma coisa assim, né? E o medo era de que, soprando ar no indivíduo, ele ia aspergir vírus em todo o ambiente. Então, a gente só poderia fazer isso em salas chamadas de pressão negativa, na qual, por exemplo, o Copastar tem 14, mas só 14. Com 2 pacientes, onde é que eu vou botar isso tudo? Ou então utilizar o chamado catéter nasal de alto fluxo, que também, gerando um oxigênio de alto fluxo e sob pressão na narina, poderia também aspergir vírus para tudo quanto é lugar. A gente criou áreas chamadas covidários, né? O nome é meio feio, né? Mas o que é isso? São áreas onde esses pacientes ficam, onde a gente não tem em todos os ambientes pressão negativa, ou seja, sugando o ar para que qualquer tosse do indivíduo não faça que o vírus possa migrar para o corredor, por exemplo, tá certo? Então a gente isola toda essa área, todo esse ambiente, os corredores, o posto de enfermagem, e todo mundo usa aquela máscara N95. Simplesmente, essa máscara consegue filtrar 95% do material particulado e, obviamente, impedindo o vírus de acessar o trato respiratório. E, com isso, a gente isolou, literalmente, essas áreas do resto do hospital. Ou seja, só pode entrar lá pessoal médico ou o paciente não pode receber visitas pelo risco dessas visitas adquirirem. Claro. Então, a gente foi perdendo um pouco, na medida que o tempo foi passando, o receio de usar não invasiva, o receio de usar o alto fluxo, e a gente tem usado com bons resultados nos pacientes. A verdade é que a interface do tubo, uma vez colocado o tubo, você tem que entender que o tubo quebra uma barreira do trato respiratório, na medida em que ele atravessa a corda vocal. Apesar dele ter uma almofadinha, né, que serve para poder isolar o ambiente da pressão do ar ambiente,
com o trato respiratório, que agora fica isolado, né, com essa almofadinha ao redor do tubo, sempre existe a penetração de bactérias, penetração de secreções, né, que podem ao redor do tubo ou que podem, essas bactérias, migrarem por dentro do tubo e causarem pneumonias. Então, o tubo tem, sim, problemas, mas ele, circunstância, ele salva vidas. E a gente sabe hoje em dia que existem vários recursos para a gente tentar minimizar, impedir complicações como pneumonia associada à ventilação mecânica e etc., mas que precisam de equipes muito bem treinadas para fazerem o que a gente chama desses pacotes, né? Essas medidas necessárias para impedir infecções nosocomiais, hospitalares, entendeu? Olha, eu acho isso um procedimento que salvou muitas vidas, a gente sabe, mas as pessoas é que ficam receosas quando sabem que um parente vai ter que ser entubado, né? É porque a situação também significa que está muito dramática, né, Pantoja? Que precisa de um recurso, vamos chamar de heróico. A intubação e a ventilação mecânica são recursos heróicos, né, digamos assim, são recursos extraordinários. Hoje em dia, a gente, como eu já lhe falei, a nossa taxa de mortalidade nesse quadro, ou seja, mesmo um paciente nesse nível de gravidade, menos de 20%, é um resultado realmente louvável. Então, a gente pode dizer que a gente conseguiu salvar muita gente que já estava pela bola 7 pela infecção do Covid, né? Mas, É verdade. Recuperar bem. Agora, e a questão da medicação? A gente viveu aqui um impacto muito grande, né? Porque houve muita politização em relação dos medicamentos, né, Pantoja? E agora tem também outros que apareceram, vertimina, né? Além da hidroxicloroquina, os antibióticos, tem que tomar dexametasona, que é cortisona, anti-inflamatório. Qual seria, na seu ver, assim, vamos dizer assim, um protocolo correto com relação a essa doença, depois de tudo que você viu? Olha, é difícil a gente ser dogmático aqui. A gente tem que saber dividir essa infecção em duas fases. A primeira fase é a fase viral, né? Então ela dura mais ou menos o quê? Uns 7 dias, vamos colocar assim para ficar um negócio meio amarrado. E depois vem a fase inflamatória, que ela só surge porque teve a fase viral. A fase inflamatória, na verdade, seria o seu sistema imunológico acelerado, reagindo contra a presença do vírus. Mas aí ele independe da carga viral naquele momento. É como se ele tivesse botado o pé no acelerador e não tira mais o pé no acelerador. E ele começa a acelerar e essa inflamação no corpo causa a pressão fica mais baixa, o pulmão fica molhado, edema pulmonar, ele pode causar insuficiência renal, ele pode causar doença neurológica, ou seja, pode causar uma miríade de problemas, né? Então, na fase inicial, até o momento, na fase chamada viral, só tem uma medicação no mundo até agora que é comprovada de fazer algum efeito benéfico. E mesmo assim, digamos assim, é um efeito modesto, tá? Significaria você reduzir em torno de 2, 3 dias o tempo de internação do indivíduo, que é o Remdesivir, que é uma medicação fabricada pela empresa Gilead americana, e que eu tentei até há 3 semanas atrás obter essa medicação, mas ela é completamente controlada pelo governo americano e ela não sai do país. Então, ela é uma medicação que os estoques todos da Gilead são mandados para os estados, por exemplo, o estado de Nova York, e o estado de Nova York, então, tem um órgão central que o dispensa somente para pacientes em CTI. Só para você ter uma ideia de como é que está funcionando agora. Então, para o Brasil, então, nem pensar. Então, realmente, e o Brasil não tem similar? Não, não existe. Essa medicação é uma medicação relativamente nova, é uma medicação que é testada e que funciona. Mas mesmo no estudo que foi mostrado que ela reduziria o tempo de internação hospitalar, ela não reduziu a mortalidade. Tá? Então, é uma medicação com efeito modesto, vou chamar dessa maneira. A segunda fase é a chamada fase inflamatória. A fase inflamatória, ela é aquela que você explode tudo do sistema imunológico. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acalmar o sistema imunológico. E a medicação mais conhecida, mais barata, mais disponível, são os corticoides, na qual o dexametasona é um deles. Tá? Foi estudada a dexametasona, mas poderia ter sido estudado a prednisolona, a hidrocortisona, etc, etc. Tá? Então, todos nós, profissionais médicos, já sabíamos dessa fase inflamatória antes dela chegar aqui no Brasil. E quando ela chegou, nós já relutantemente começamos a usar e ganhamos uma experiência muito grande. E hoje em dia nós temos isso como um protocolo. O paciente na fase inflamatória, obviamente que o bom médico vai avaliar essa fase inflamatória ou se tem uma infecção secundária. Porque pode acontecer numa área
onde tem um vírus que a bactéria se instale, né? Então, frequentemente, a gente usa antibiótico. Na dúvida, ProHeal, né? Você vai usar antibiótico mais o glucocorticoide, né? Então, essas medicações claramente reduzem a gravidade, na nosso ver, Certo. inflamatória, né, pulmonar ou não pulmonar, etc. E com o cuidado adequado, a gente tem muitos bons resultados, eu diria. Agora, no que tange as outras medicações que você se referiu, o que existe é muita politização e muita pouca informação. A gente não tem até agora convicção de que essas medicações, ivermectina, hidroxicloroquina, etc., que elas realmente possam agir de forma positiva no paciente não infectado, reduzindo a chance de se infectar, ou no paciente já infectado na fase viral, que pudesse reduzir ou atenuar essa questão. Tá? Então, eu prefiro deixar isso... Eu falo para meus pacientes o seguinte, eu falei, olha, eu não tenho nenhum problema se você quiser usar, por exemplo, a hidroxicloroquina, conquanto que você possa. Ou seja, com isso existe um senão. E esse senão, ele é tratado pela avaliação cardiológica. Então, se a avaliação cardiológica, através do eletrocardiograma e outras coisas, mostra que esse indivíduo pode usar, eu faculto ele usar, não tem nenhum problema. Se eu não vejo nenhuma contraindicação, eu faculto ele usar. Mas se você perguntar para mim, você prescreve? Não, eu não prescrevo porque eu não acredito na medicação. Mas eu também acho que se o indivíduo não tem uma contraindicação formal, ele pode usar, conquanto que a gente vá seguindo ele de perto. Ô, Pantoja, e com relação assim, à possibilidade das vacinas, como é que você está vendo essa questão? A gente está vendo uma testagem agora das vacinas de Oxford, né, com o laboratório. Como é que você acha que a vacina pode chegar tão rapidamente? Porque todo mundo fala, não, vacina demora 2 anos, 10 anos. Esse vírus não é DNA, é RNA, é difícil de fazer. Como é que você está vendo isso? Olha só, mas eu não sou um especialista em vacina, mas eu vou dizer o que eu tenho lido assim, senso lato, tá? O desenvolvimento de uma vacina é um processo longo e criterioso. E ele não é rápido. Você precisa passar por todas aquelas fases de investigação, fase 1, fase 2, fase 3, né? E você precisa de milhares de indivíduos testados com a vacina para você ter segurança e avaliar a eficácia, tá certo? Então, o processo, normalmente, é um processo de uma década, em torno de uma década. Tá? Só que nós estamos lidando com uma emergência mundial, numa época onde a gente tem muita ciência capaz de acelerar as coisas. Portanto, se a gente pensar, e eu gostaria que todo mundo pensasse nisso, que essa infecção foi reportada à Organização Mundial de Saúde no dia 31 de dezembro de 2019. O vírus foi denominado... ou seja, separado, olha, realmente é um coronavírus novo aqui, SARS-CoV-2, no dia 7 de janeiro de 2020. Ou seja, nós estamos agora no dia 26 de junho. É muito pouco tempo. Muito pouco. Mas temos vacinas sendo testadas. Essa vacina que é uma joint venture entre a AstraZeneca e a Oxford, né? Ela é uma vacina promissora, muito promissora. Ela, graças ao Instituto DOR de pesquisa, ela já está sendo testada aqui no Brasil em cerca de 5 mil indivíduos de 18 a 55 anos, começando pelos profissionais de saúde, né, que não tiveram infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. E a gente imagina de que ela tenha uma boa possibilidade de funcionar. Mas mesmo tendo uma boa possibilidade de funcionar, que a gente precisa de 5 mil indivíduos testados, etc., né, acompanhados, a gente só vai ter ela na melhor condição sendo distribuída, eu diria, dentro de 1 ano. Tá? Porque você na fabricação de milhões de doses para que possam ser distribuídas pelo mundo afora. Né? Então, é um desafio grande. Eu não tenho a menor dúvida que, eventualmente, a vacina vai chegar, tá? Mas eu não sei se a gente consegue, antes de 1 ano, pelo menos, 1 ano e meio, ter a população sendo efetivamente vacinada. Até lá, a gente vai ter que saber lidar com essa infecção, como a gente está convivendo agora. Eu repito, nós passamos por um tsunami. A gente vai ter uma outra marola, uma outra vaga? Certamente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nos Estados Unidos agora está acontecendo isso. Se você analisar nos Estados Unidos, por exemplo, o estado de Nova York, o governador Cuomo, ele determinou uma quarentena de quem vem do Texas, de quem vem da Carolina do Norte,
Sul. Por quê? Da Flórida. Porque essas infecções, Arkansas, Utah, porque essas infecções voltaram numa segunda leva. As pessoas ficaram dentro de casa, na sua quarentena, começaram a se soltar, talvez tenham se soltado um pouco mais do que poderiam, né? A doença voltou a trafegar. Que coisa, né? Houston, no Texas, né? Eu morei lá há 3 anos, é uma cidade que tem o Texas Medical Center, um centro formidável de hospitais, com leitos de terapia intensiva abundantes. Eles já estão antevendo que em 1 ou 2 semanas eles vão ficar sem vagas em CTI. Você tem uma ideia da loucura. Nossa, né? que loucura. Que já está se segurando para que não seja alcançado de novo por aquela situação de abril, daquela mortandade absurda que eles tiveram, quase 100 pessoas por dia morrendo, era uma loucura aquilo ali. Então, só em Nova York. Então, a gente vai ter uma segunda onda? Olha, eu acredito que sim, na medida que a gente vai soltando. Mas se a gente prestar atenção às lições que a gente está vendo dos outros lados, né, a impressão que a gente médico tem é que essa doença entrou no Brasil, entrou aqui no Rio de Janeiro, nas pessoas que viajaram para o exterior, né, que estavam voltando, né, que viajaram para a Ásia, para a Europa. Os Estados Unidos estavam voltando, trouxeram essa infecção. Mas o carnaval também trouxe muito estrangeiro para cá, né? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Então, a gente teve essa entrada, que começou primordialmente pela classe alta, classe média, média alta, né? E depois, essa infecção, né, o carnaval também ajudou nisso, foi se distribuindo mais pelas camadas mais populares, né, da nossa população, mais mundanas. E o que aconteceu, então, foi o seguinte: a gente não tinha, isso já foi muito bem reportado, nas comunidades, de fazer isolamento. Como pode? Tem 12 pessoas morando em cubículos pequenos. Não tem como. Então, a gente viu que os hospitais públicos foram realmente atropelados. Graças a Deus, os hospitais de campanha puderam ajudar nisso tudo. E a classe média ficou muito entrincheirada. Agora a classe média está saindo. É natural que a classe média saindo, se ela não se cuidar, se ela não utilizar as suas máscaras, se ela não fizer a higiene de acordo, se ela realmente ficar aglomerada, ela vai sofrer casos dessa doença, que pode se disseminar de novo e causar uma segunda onda, que vai ser menor do que a primeira. Que os sistemas de saúde já vão ter mais aptos a poderem, segurar a peteca, vamos chamar dessa maneira. Mas... E as pessoas também já terão um grupo de pessoas já imunizadas também. Até a segunda questão que eu queria te falar. Essa imunização é para valer? Olha só, a questão da imunização de manada, né, como dizem, né, significa que você tem na sua comunidade um percentual tal de pessoas que já tiveram infecção, então imunes, que o vírus não consegue mais penetrar porque ele tem uma barreira natural de pessoas imunizadas, naturalmente. Ainda não temos vacina, então é imunização natural. Mas é pensado que a imunização de manada precisa ter entre 60% a 70% dos indivíduos imunes para serem uma barreira efetiva ao retorno da infecção. Só para você ter uma ideia, agora, no final de maio, o dado que eu tenho é de final de maio, tá? A cidade de Nova York tinha cerca de 20% de imunizados, mesmo tendo sido atropelada em abril. Nossa, é muito pouco, né? É pouco. Esse é o problema, é muito pouco. No Rio de Janeiro, o Hemorrio liberou informação há cerca de uma semana que a gente estava na ordem de 30%, tá? O que mostra que a infecção, então, é muito mais prevalente aqui do que em Nova York em maio, tá certo? Mas ainda é muito pouco. Para chegar a 60%, 70%, ainda vai requerer muita gente infectada até que a gente aumentar esse percentual através de uma vacina. Que aí, infelizmente, eu acho que só para 2021 mesmo, entendeu? E, Pantoja, mas o que você me disse? Que você deve ter tratado pacientes cujo parceiro ou a parceira ficaram doentes, mas o outro não. Como é que vocês entendem isso, né? Da pessoa que naturalmente consegue combater esse vírus? Olha, essa é uma questão realmente difícil, né? Da gente ter uma resposta absoluta. Mas se você entender que toda infecção é uma junção de 3 fatores. Primeiro fator é o agente infeccioso. Então, o vírus pode ser mais ou menos agressivo, né? Mas é o vírus, tem que existir o agente infeccioso. No caso, o vírus, né? Nós estamos falando SARS-CoV-2. A segunda é o hospedeiro, o indivíduo, a pessoa sendo infectada. Ela pode ser mais ou menos susceptível. Então, a gente já sabe os grupos de risco para quem pode ter uma doença pior. Ou seja, um paciente diabético, hipertenso, cardiopata, pneumopata. Obeso.
O paciente obeso, sem dúvida. O paciente que tem uma neoplasia, um câncer, né? Em atividade, em tratamento, esses pacientes têm uma susceptibilidade maior à infecção e ficarem mais graves. Tá? Certo. Realmente, o último elemento, que é pouco falado, é o inóculo. O que é isso? É a quantidade do agente causador tendo contato com o hospedeiro. Então, não basta o hospedeiro ser susceptível, não basta ter o agente. Uma coisa é o cara pegar o celular e no celular ter 10 partículas virais. Ah, isso pode infectar? Claro, poderia. Mas 10 partículas virais, o cara passa o alquinho ali, tudo, lava a mão, acabou, eliminou. Outra coisa é o cara estar na frente de um sujeito recebendo um perdigoto, né? Aquela gotícula flutuante que vem de um espirro, de uma tosse, que pode ter literalmente milhares ou milhões de partículas virais. Aí é difícil você bloquear. Então, o indivíduo mora na mesma casa, ok? Mora na mesma casa, então tem um risco muito maior, porque está respirando aquele ar, né? Mas, por um motivo ou por outro, manteve sempre uma certa distância, é uma pessoa que não tem condição mórbida ou comórbida que facilite ter uma infecção clínica. Muitas das pessoas, eu vou dar o meu exemplo, o que aconteceu comigo, pessoalmente, né? Quando a infecção chegou com força, dia 16 de março, eu percebi que a situação... Eu ia ficar doente, eu não tinha a menor dúvida disso. Você não tinha dúvida? Não tinha a menor dúvida. E eu não podia fugir da minha função. Eu sou linha de frente, eu tenho que continuar linha de frente. Então, é a minha missão. Então, como é que eu fiz? Eu saí de casa. Eu fui para um hotel na Avenida Atlântica, perto do Copa Star, onde eu trabalho, né? E me prontifiquei para ficar lá enquanto tempo eu tivesse que ficar lá. Deixei minha família em casa, porque eu não ia passar para minha filha, para minha mulher, minha sogra, meus outros filhos, né? Eu ia literalmente causar um estrago, né? Então eu falei, vou ficar aqui, e fiquei sozinho nesse hotel. Nos primeiros 2 dias do hotel, eu me lembro de uma coisa curiosa, que eu comecei a ter coriza, né? O nariz correndo, eu nunca tive na vida. E eu falei, poxa, deve ser esse tapete do hotel aqui que está me dando uma alergia, mas eu não vou tomar nada. Bom, calhou aqui, Dr. Raul Kutait, eminente cirurgião gastrointestinal de São Paulo, veio operar um paciente meu aqui, isso já tinha 1 semana e meia eu no hotel, e a gente almoçou juntos, conversamos muito, ele foi operar o paciente, depois conversamos, etc, etc, e ele retornou para São Paulo e me ligou. Falei assim, olha, não estou bem, eu vou me testar. Eu falei, pô, ferrou, né? Se ele não está bem hoje, Você também não vai estar bem. Aí eu fiquei aguardando, foi de sexta para sábado ele me ligou, passou domingo, tudo bem, segunda, na terça-feira ele me ligou, eu falei, João, eu estou indo para o Sírio Libanês que eu vou ser internado, eu não estou nada bem, e o meu teste veio positivo. Eu falei, caramba, o cara tá mal, ele acabou ficando entubado, graças a Deus se recuperou plenamente, Raul tá ótimo, então... Mas o que aconteceu? Eu falei, tá na hora de eu me testar, eu agora vou pegar. E aí eu fiz o teste, aquele teste cotonete no nariz, e veio negativo. Bom, escapei dessa agora, mas não sei. Passado 1 semana desse evento, o Dr. Hélio Magarinos, que é nosso diretor do Richer, nosso parceiro, me telefonou e falou assim, olha, o Copa Star já tem disponível para vocês aqui o exame sorológico para dosar as imunoglobulinas IgM e IgG. Mas eu preciso de voluntários para calibrar o aparelho. Eu falei assim, eu sou voluntário. Aí eu fui e o meu teste deu positivo, IgG positivo. Ou seja, por um motivo ou outro qualquer, eu tive contato com o vírus, aí eu fiquei olhando para trás, de repente poderia ter sido a minha coriza, um sintoma frustro. Eu quero dizer para você, ou seja, as pessoas às vezes podem ter a infecção sem manifestação clínica, né? Manifestação boba. E isso, na verdade, é a maior parte dos casos. As pessoas só pensam naquele cara no CTI, no respirador, mas em 80% das vezes a doença é leve ou pouco percebida, né? E aí eu retestei junto com outros colegas da direção do hospital 3 dias depois, e a minha titulação do IgG estava, inclusive, um pouco mais alta, mostrando que realmente eu tinha feito contato com o vírus e eu fiquei imune. Então, aí eu decidi voltar para casa, não tinha por que ficar no hotel. Não tem problema. Graças a Deus. Agora, e essa imunidade? Porque você falou uma coisa interessante também da carga viral, né? Se a pessoa tem contato com uma carga viral muito alta, é mais provável pegar o vírus, não é isso? Sem dúvida. Quanto maior a carga viral, mais vulnerável a pessoa fica, né? Né? Quanto maior o inóculo, quanto maior a chance do indivíduo se infectar. Mas e a imunidade? Quanto maior a imunidade, porque tem um percentualzinho que a pessoa sobe, né? Essa imunidade é a partir, acho, de 0,90 no teste, não é isso? Olha, 0,9, 0,90. Como é que funciona? A pessoa fica imune? A gente já sabe alguma coisa sobre imunidade? O que a gente sabe hoje, no dia 26 de junho de 2020? Vamos falar dessa maneira, tá? Porque não adianta eu falar
alguma coisa dogmática aqui que pode mudar daqui a um mês. Tá? Nós Claro, estamos, claro. eu repito, essa infecção é uma infecção muito nova, muito recente. Uhum. O que nós imaginamos no momento é que o indivíduo se infecta, o vírus penetra, ele tem um período de incubação, aquele que ele está crescendo dentro do indivíduo, porém não dando sintomas. Aí ele pode ter a chamada fase viral, sintomas que podem ser astenia, tosse, aquela coisa toda, febrezinha. E depois a fase inflamatória, uma febre mais alta, aí um acometimento mais importante, chance de, quer dizer que vai ter. E finalmente a doença entra na fase de resolução. Essa fase de resolução ela é marcada por quê? Durante a fase viral para a fase inflamatória, a pessoa vai aumentando seus anticorpos. A gente consegue detectar o pico dos anticorpos em torno da 3ª para a 4ª semana de doença. Tá? E que anticorpos? A gente tem primeiro, e eu sempre falo para as pessoas guardarem o mnemônico, primeiro tem M, a IgM. Essa é a primeiro anticorpo que aparece. É uma proteína que é sintetizada pelos linfócitos B, os plasmócitos diferenciados, e que é uma reação do corpo contra um invasor. Então, ela se gruda nos vírus e inativa os vírus. É mais ou menos assim que funciona, tá certo? E logo em seguida vem a IgG, que é a segunda imunoglobulina que aparece. É dito que, uma vez que você tenha uma IgG acima do ponto de corte, né, um ponto determinado de corte, passou aquele valor, você está imunizado permanentemente contra o SARS-CoV-2. Significa que você não mais carrega esse vírus e você não mais adquire esse vírus. Se a gente entender, e a Organização Mundial de Saúde recentemente mudou isso, que a transmissibilidade poderia ser até o 14º dia de infecção, estando o indivíduo pelo menos 3 dias sem sintomatologia febril, a Organização Mundial de Saúde mudou isso recentemente para 10 dias de infecção. Além disso, desde o primeiro dia do sintoma, além disso, você não tem mais vírus de exportação. Então, o que você poderia comungar da sua família, comungar, né, das pessoas, sem ter o risco de você infectar alguma coisa. E também, uma vez você desenvolvendo essa IgG positiva no exame de sangue, que você não teria possibilidade de readquirir a infecção. Agora, eu gostaria só de fazer um destaque. Muita gente está fazendo esse teste rápido. Eu acho que o teste rápido ele tem tantas falhas, eu tenho visto tantas, digamos assim, tantos erros de mensuração, que eu não sou uma pessoa muito favorável a eles. Se você tem uma pergunta, eu já tive, ou eu já estou imune, faz o exame sorológico de sangue, né? Que é um exame bastante tranquilo, rápido, espetadela, que você roda numa máquina e você tem esse resultado em 1, 2 dias e vai mostrar para você, a minha IgM é tanto, a minha IgG é tanto. Isso para saber se você já teve a doença, se você está imune a ela. Agora, volto a dizer o que eu já tinha falado. Cuidado com o óculo. Então, você está com IgG? Beleza. Mas não deixe de usar sua máscara, não deixe de fazer Exatamente. Para você não ser exposto a, de repente, milhões de vírus de uma hora para outra, e aí você só contar com a sua IgG, que pode não estar numa boa, e a gente nunca sabe. Então, eu também me previno e eu uso todas as medidas. Quando eu tenho que ir no convidado, eu sou totalmente aparamentado, etc. Você nunca sabe, né? É verdade. Não, eu acho que a gente até tem que andar de máscara e tomar os cuidados pelo bem da coletividade, né, Pantoja? E a gente tem que passar essa mensagem que todo mundo tem que se cuidar. Porque senão a gente não sabe da onde nós vamos parar. Agora, você falou sobre a questão da vacina, que a gente falou, você acredita só daqui a um ano. Quer dizer que até um ano nós vamos ter que tomar todas essas precauções. Vamos ter que ficar de máscara. O novo normal chegou, infelizmente, isso não agrada a ninguém, mas são fatos, não temos que fatos, né? Então, quando é que a gente vai poder viajar? Né? Em casa mesmo tem essa discussão. As férias de janeiro, não vamos programar nada, porque não vai poder ficar. Calma, também não é assim. Né? A gente vai começar a ter uma vida em sociedade com modificações que a gente... Olha só, o ser humano tem que se adaptar. A gente tem um mundo novo pela frente e a gente tem que viver. A gente não pode ficar todo mundo enclausurado dentro de casa. Pois é. Senão a gente vai ter um monte de problemas, não só de ordem econômica, né? Que também são gravíssimos. Gravíssimo.
office, vamos chamar dessa maneira, né? Mas a gente vai ter problemas de depressão. As pessoas, uma coisa importante, Márcia, as pessoas estão deixando de ir ao médico, deixando de ir ao hospital com medo. Ah, porque o hospital onde está a infecção já teve. Claro que os pacientes que estão muito adoentados estão em hospitais, mas os hospitais são muito mais do que aquele niche do Covid. E sabe o que a gente viu, Márcia, nesse período? A gente viu muitos pacientes chegando no hospital com infarto do coração em fase tardia, sem que a gente pudesse diminuir aquela injúria no coração. O paciente com derrame cerebral em fase tardia, não podendo fazer mais as medicações que poderiam salvar neurônios, chama dessa maneira. Paciente que apendicite aguda já com apêndice, que a gente chama supurado, com um abscesso, com pus na cavidade abdominal, ou seja, tardios. Por quê? Ah, não, eu estou com medo do hospital, deve ser uma coisinha simples, vai melhorar, vai melhorar. E não melhora, somente vai com 3, 4 dias de atraso, né? As pessoas têm que perder esse receio. Outra coisa, a gente hoje em dia, por exemplo, eu como pneumologista, diagnostico câncer de pulmão precoce, puxa vida, faz a avaliação, vamos embora, vamos operar. Ah não, esperar mais 1, 2 meses. Que isso? É a oportunidade de salvar uma vida. Se você esperar mais 1, 2 meses, o tumor vai crescendo e ele pode sair do controle. Então, mais uma... Muito sério isso. Vamos procurar o serviço de saúde, procure os seus médicos, né? Se antecipem, não deixem que o medo da doença cause mais estrago do que a doença por si, entendeu? Eu acho que esse é um alerta importantíssimo que você está dando, porque as pessoas ficam muito apavoradas, as notícias ficam muito dramáticas o tempo todo e ninguém quer se arriscar. E a questão toda também que você abordou aí, das pessoas ficarem no confinamento, também psicologicamente existem muitos problemas que vão se avolumando. Você falou nos problemas físicos e nos mentais também. Porque as pessoas em casa acabam também criando doenças, né? A própria angústia, o próprio estresse, né? Eu acredito que a gente ainda vai saber como é que vai estar daqui para frente o resultado desse confinamento em vários aspectos, inclusive nessa questão psicológica, né, Pantoja? Muito, realmente. Agora, Pantoja, quando você falou assim que a família estava perguntando onde é que vai viajar, eu estou me lembrando que eu até já contei isso aqui, que eu li uma reportagem de vários, acho que foram 511 epidemiologistas americanos, saiu essa matéria no New York Times, acredito que você deva ter visto também, que eles falavam assim, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Aí eles diziam assim, alguns deles diziam assim, nunca mais vou apertar a mão de uma pessoa, não vou mais beijar assim também. Outros diziam, não, a pegar o avião só daqui a 6 meses ou 1 ano. E você que é pneumologista, a gente que fica com medo assim, de estar num ambiente fechado, com ar-condicionado, ou vai num lugar assim, no avião, como é que a gente faz? A máscara só vai nos proteger? Olha só, a gente sabe que a indústria aérea está se reinventando agora. Enquanto a gente está aqui falando, ela está raciocinando. Deve estar preocupadíssima, né? Está preocupadíssima, né? É claro que vai ter uma redução na frequência de viagens. Grande parte dos escritórios entenderam que não precisa mais mandar os sujeitos para irem para o outro lado do mundo, ou São Paulo, do Rio para São Paulo. Muita coisa vai ser feita por interface de computação, né, etc. Né? Claro. Mas a verdade é o seguinte, o ser humano ele não foi feito para ficar amarrado, ele foi feito para ficar livre, e viajar é uma experiência de vida, né? Então, eu acredito, pelo que eu tenho lido, né, que a indústria aérea já está muito preocupada e algumas regras já estão muito claras, né? Eu tenho recebido aqui de colegas, por exemplo, na Ásia, os aeromoços e aeromoças estão vestindo praticamente aquela roupa de hazmat, não sei se sabe o que é, de hazardous material, a paramentação completa como naqueles CTIs da China, né? Isso é um exagero absurdo, mas eu realmente acredito que a gente vai ter que usar máscara nos voos por um período de tempo ainda prolongado até as vacinas chegarem, etc. Né? A gente vai ter que ter álcool gel na nossa mão, a gente vai ter uma série de questões em relação à alimentação, tudo isso vai perdurar enquanto a vacina não chegar. Tá? Se você perguntar para mim, você tem medo de pegar um avião hoje em dia? Bom, eu não sei se é em função do meu IgG ou não, mas eu acho que eu estou bastante consciente e a minha família também. Temos que fazer.
Nós temos que usar máscara, nós temos que levar o álcool gel, nós temos que fazer as medidas, vai ter um afastamento maior entre as poltronas, vou chamar dessa maneira, etc. Então, eu acredito que não haja problema. A troca de ar dos aviões já é feita de maneira muito eficaz para impedir tuberculose, essas coisas todas. Tem Pois filtros. é, eu ia te perguntar isso, porque me disseram o seguinte, são informações passadas, que quando acabou o fumo nos aviões, houve uma troca de equipamento na refrigeração dos próprios aviões, e que hoje em dia o ar fica circulando e não sai, não vai mais para fora e ser sugado. Isso também não é verdade. A Então, troca, como é que é isso? a troca é feita, o ar, na verdade, ele é inclusive pego pelas turbinas e ele é filtrado. Não pega depois da gasolina queimar. Pois é, não fala para dizer que é da gasolina. Porque a temperatura lá fora do avião a 12 quilômetros de altura, né, ela é uma temperatura de menos 60 graus, né? Então você não vai botar isso para dentro direto. Então você tem um tratamento do ar. O intake dele é feito na área das turbinas, ele passa por um aquecimento do ar e ele é jogado para dentro na temperatura que os caras resetam, né, em torno de 22, 20, 19 graus, etc. Esse ar ele é renovado com grande frequência, você tem aqueles outlets de ventilação nas laterais do avião, tudo, e ele é super controlado com filtros de alta eficiência também. Então, você tinha até, sei lá, a década de 90, determinados parâmetros que foram modificados porque se percebeu, em muitos casos, que você até poderia passar doenças transmissíveis como tuberculose, tudo de um determinado indivíduo para o resto do avião. Então, isso foi redesenhado e hoje em dia a situação é bastante tranquila. Não vou dizer que, obviamente, que é 100%. Você está num tubo de alumínio ou de fibra de carbono, voando lá fechado 10 horas, claro que existe uma chance de recirculação do ar, mas você usando uma máscara devida, e aí eu não digo a máscara de pano, vamos diferenciar só as máscaras rapidamente? Vamos. Máscara N95, que é aquela máscara de uso médico. As pessoas não devem ficar usando a N95 porque ela requer uma vedação da face completa. Essa máscara requer treinamento. É uma máscara que impede o fluxo livre de ar. As pessoas ficam com falta de ar se não souberem usar aquilo ali. É uma máscara para médico e pessoal para médico, tá? Ela impede a passagem de 95% do material particulado. Isso é extremamente eficaz. A outra máscara é a máscara cirúrgica, é aquela que o cirurgião usa quando ele vai operar, pra você ter uma ideia, na barriga aberta, o sujeito, o cara está com aquela máscara. Aquela máscara impede 75%, quando ela é bem colocada, claro, né? Não pode ficar um negócio solto na face, ela impede 75% do material particulado passar. Essa é a máscara ideal para você, por exemplo, viajar a bordo de um avião. E você tem as máscaras de pano. As máscaras de pano, elas servem muito para impedir você de tossir e passar para as outras pessoas. Em relação à filtragem, ela filtra em torno de 25%, mesmo sendo multilayer, como a gente chama, 25%, tá? Ou seja, a eficácia dela não é grande, mas ela é boa o suficiente para você andar na rua, conquanto que você mantenha a distância dos indivíduos. Ela é mais uma barreira, entendeu? Distância, o fato de você estar num ambiente aberto, diluindo o ar, etc., mas ela não é ótima quando você, por exemplo, está num hospital. No hospital você precisa de outro tipo de máscara, entendeu? Então, eu acho que, no momento, a sugestão seria que você viajasse com uma máscara cirúrgica, tá? Por exemplo. Máscara cirúrgica. E a pessoa consegue comprar uma máscara cirúrgica diante dessa pandemia? O grande problema é de comprar insumos. Mas hoje em dia isso está tranquilo. Está tranquilo. Na farmácia você encontra isso hoje em dia. O Pantoja, e quer dizer que vida normal, você acha que isso ainda demora, né? Para a gente ter um novo normal, veio para ficar. É esse seu recado, né? Por enquanto. Né, Márcia? Até agora, por enquanto. Sem rezar pela vacina. Eu faço isso. Torço e rezo todo dia para a vacina chegar. Quando a vacina chegar, a gente vai ficar dando os beijinhos, tudo. Até lá, namastê, que a gente fala, né? Namastê, mãozinha assim, tudo né? Feito, cara. Vai demorar um pouquinho, mas se Deus quiser. Se tudo der certo, se a contribuição do IDOR também, nesse sentido, for muito positiva, a gente conseguir agrupar um grande número de pacientes para ter esse resultado o mais rápido possível, e se a produção da AstraZeneca realmente entrar em escala global, eles estão dizendo que conseguem, né? Então vamos rezar e torcer. Também eu soube que tem 2 laboratórios, um é o Glaxo e o como é que é? Sofinel, não, tem um francês.
né? Tem outro, Desculpa, é um outro francês. Sanofi, Sua se voz... Sanofi, que eles Sanofi. estão fazendo uma joint venture, os dois laboratórios, para produzir uma vacina, e que essa vacina já estaria até vendida para os Estados Unidos em quantidade enorme, porque eles produzem vacina para o exército americano. Essa também pode ser uma opção, né? Sem dúvida, mas conhecendo o Trump, mesmo à distância como a gente vê, né? Você sabe o que ele foi capaz de fazer, né? Só o fato do Remdesivir não poder sair dos Estados Unidos é uma decisão dele, né? Eu não sei, ele Nossa, fica pensando, mas se o Remdesivir fosse brasileiro, a gente ia tratar os brasileiros antes, né? Então, no fundo, a gente entende que isso é comportamento humano, né? Eu torço pois para que é. vacinas funcionem, Márcia. Quanto mais vacinas que funcionem a gente tiver, melhor. Não é? As vacinas. Você vai ser vacinado dessa vacina de Olha, Oxford? ao que tudo Você indica, já não teve, né? tem imunoglobulina, né? Então, vamos informar se realmente a vacinação, quando ela chegar, ela vai poder somar alguma coisa a, de repente, quem tem um ponto de corte de IgG mais baixo. Não sei, tem tanta coisa ainda por vir, né? Vamos esperar para ver. Última perguntinha. E o tal do plasma de pessoas que tiveram e que estão com o IgG alto? Olha Vale a só, pena fazer isso? isso já é uma coisa real aqui no Brasil, no Rio de Janeiro também. É, no início do século passado, 1905, 1910, 1920, até 1930, a gente não tinha antibiótico, né, Márcia? O primeiro antibiótico que apareceu, a penicilina, veio durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Uhum. 42 em diante. O que a gente tinha era quimioterapia, sulfa, tá? E outros, tá? Então, os pacientes com doença infecciosa, se eles não recuperavam sozinhos ou com a ajuda de quimioterapia, eles morriam. Então, no Boston City Hospital, as pessoas começaram a estudar que tinham pessoas que recuperavam, poderiam ter alguma coisa no sangue que, se isolado, poderiam ajudar outras a recuperarem, né? A taxa de mortalidade de infecções era altíssima, mas não era 100%. Quem tinha pneumonia pneumocócica tinha uma mortalidade na casa de 40%, 50%, mas 50% sobreviviam. Tá? E aí o que acontecia? As pessoas aprenderam a ver que nessa fase líquida do sangue, tirando as células, tinha proteínas, que na verdade eram os anticorpos, que poderiam ser dados a outras pessoas e trazerem benefício. E isso acontecia. Você ajudava a diminuir a mortalidade naquela época. Só que muitos problemas adviram dessa terapia naquela época a gente não conhecia, reações imunológicas, né, reações graves até tudo. Então, na verdade, essa terapia do chamado soro convalescente, ela tem lógica, ela funciona, mas num grupo muito seleto de indivíduos ainda na fase viral. Porque na fase inflamatória, mesmo você dando essa medicação, o sistema imunológico já está em hyperdrive. Você tem que sossegar ele de uma maneira ou de outra. Claro. Então, a gente não sabe o lugar exato dessa terapia, a gente imagina que funcione, ainda está sendo clarificado, mas é mais uma estratégia na mão no armamentário médico para ser utilizado nessa infecção. Olha, João Pantoja, eu quero te agradecer demais aqui a nossa live. Você esclareceu pontos importantíssimos, foi maravilhoso. Muito obrigada por ter você aqui. Eu quero agradecer mesmo, porque eu acho que a gente está num momento que as pessoas ficam muito perdidas ainda, né? E a gente precisa cada vez mais ter mais informações por essa coisa tão nova que é, né, esse Covid-19. Muito obrigado, Pantoja. Agradecer a você a oportunidade. Eu queria só deixar um recado para as pessoas, que elas não temessem ir ao seu médico, que elas não temessem ir aos hospitais. Os hospitais estão lá para servi-los. Hospitais privados, hospitais públicos, existem hoje em dia nos hospitais privados, eu já posso falar para você, do Rio, a medicina apartada mesmo, tem a emergência dedicada ao Covid, separada da emergência geral, e não é possível que as pessoas estejam sofrendo, correndo risco de vida por condições que a gente já sabe que tem tratamento e cura. Por favor. Obrigada, Pantoja. Tá? Vai cair a nossa live e eu quero te agradecer mais uma vez. Um grande beijo aí para a família toda. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Gente, o Pantoja foi o máximo. Agradeço muito a eles e a vocês. A gente se vê de novo na segunda-feira. Grandes emoções também nessa semana que entra aqui com várias personalidades que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo grande para todos vocês.